Queridos amigos, boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde, que tenham passado bem o domingo. Agradecendo a Deus a oportunidade de mais um momento de estudos, agradecendo a companhia de vocês. Que os ensinamentos desta noite possam trazer um novo alento ao nosso coração, enchendo-nos de coragem, esperança, vencendo as dificuldades, os momentos de desânimo que abatem a todos. Então, para iniciar as nossas tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta da Margarete. Por favor, Margarete. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos mais uma vez unir nossos pensamentos, nossa vontade de aprender, nossa coragem de nos modificar, nossa disposição de estarmos mais perto, um pouquinho que seja, do Mestre Jesus, através dos seus ensinamentos. Que esta equipe maravilhosa aqui, responsável pela tarefa de hoje, nos auxilie para bem entender, para bem compreender, para que o nosso trabalho pessoal de aplicação seja mais fácil. Agradecemos profundamente, Jesus, pelas suas palavras, pela sua vinda até este planeta, na condição de encarnado, para nos assistir mais diretamente, nos deixando esses ensinamentos maravilhosos. Agradecemos profundamente pela sua assistência espiritual que nunca nos falta, nunca é deixada de lado, nunca é esquecida. Fica conosco hoje e sempre, nos fortalecendo e nos auxiliando no bom caminho. Que assim seja. Muito obrigada, Margarete. Esse é o nosso encontro de número 68, primeiro domingo do mês de junho. Graças a Deus, estamos caminhando ao longo de mais este ano e estamos na parábola, eu não corrigi ali, do amigo importuno. Só lembrando um pouquinho, gente, que essa parábola, ela fica que nem um sanduíche entre a oração do Pai Nosso e a eficácia da oração, conforme nós encontramos no Evangelho de Lucas. E para a gente compreender qual o sentido dessa parábola, pequena por sinal, são somente 4 versículos, nós não podemos perder do nosso foco justamente onde ela está inserida, porque, na verdade, Jesus estava falando sobre a eficácia da oração, começando com o Pai Nosso. E essa parábola do amigo importuno, ela foi colocada por Jesus até de uma maneira assim, como uma brincadeira, não podemos dizer uma piada, porque seria assim, muito de baixo nível para Jesus, mas ele colocou uma situação que para os judeus era até engraçada, porque estava completamente, batia de frente com os costumes da época, mas Jesus colocou de maneira a levá-los a pensar e depois concluir sobre a questão da eficácia da oração. Então, é isso que eu quero tentar colocar, talvez não esteja conseguindo encontrar a palavra correta. Jesus colocou essa parábola curtinha, falando de um amigo importuno, de uma maneira que causasse até, assim, risos entre os que o ouviam, porque ela ia completamente, assim, batendo de frente com os costumes das pequenas aldeias tão comuns naquela época, e que para nós,
parece um negócio tão sem graça, e ao mesmo tempo nós estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, de conhecer no livro do Kenneth Bailey, como a gente vem mostrando, os costumes daquela época, o que ajuda a gente a compreender qual o objetivo dessas palavras de Jesus, tá certo? Então, eu vou sair aqui do PowerPoint, mas vou fazendo aquele vai e vem no Skype, já que eu vou mudar de tipo de arquivo. E compartilhando o texto lá do Parábolas de Lucas, aqui, olha, para quem tem o livro, eu vou primeiro dar uma repassada na página 104, onde o autor mostra para a gente a estrutura da parábola. E, como sempre costumamos comentar, nos estudos do Evangelho, nós não podemos perder de vista o público ouvinte, eminentemente judeu. Além do mais, conforme Jesus ia discorrendo, contando ou falando sobre algumas parábolas, eles já iam matutando na mente deles a situação e esperando uma conclusão ou uma colocação que Jesus falasse que fosse de acordo com os costumes da época. Então, esta parábola começa, na verdade, com uma indagação cumprida que Jesus teria feito para eles, mais ou menos assim. Vocês conseguem imaginar uma situação de alguém que procura um amigo à meia-noite e diz assim para esse amigo: amigo, me empresta 3 pães para um amigo meu que chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer? E que esse amigo responda: não me importunes, a porta agora está fechada e meus filhos estão na cama comigo, não posso me levantar nem lhe dar nada. Veja que é cumprida a pergunta, porque Jesus está colocando uma situação esperando que a resposta seja não. Nós não conseguimos imaginar um negócio desse, que é completamente fora dos nossos costumes. Então, de uma maneira assim, bem-humorada, vamos dizer, fica melhor, né? De uma maneira bem-humorada, Jesus começa falando sobre alguém pedindo alguma coisa para outro alguém. E esse alguém, que no caso seria o vizinho, o amigo do minhoco, negasse ajuda para aquele que vai pedir 3 pães. Outra coisa que aparece, então, essa pergunta é cumprida, bem-humorada, como uma brincadeira que Jesus estivesse fazendo com o público ouvinte. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Todos responderiam: não, de jeito nenhum, não podemos imaginar uma situação como essa, que alguém fizesse isso. E a resposta, e na continuidade, aqui, olha, eu lhes digo, aí é Jesus dizendo, se isso tivesse acontecido, se isso realmente, vocês disseram que não conseguem imaginar uma situação como essa, mas se isso tivesse acontecido, embora não lhe dê nada no primeiro momento, o amigo do minhoco se levanta por ser seu amigo, ou seja, amigo daquele que está pedindo, mas para evitar a vergonha, se levantará e lhe dará o que quiser. E é aqui nessa palavrinha vergonha que está o grande dilema analisado pelo autor neste capítulo. Por isso que ele fala exegese de Lucas,
Ou seja, o original está de um jeito, as traduções colocaram de outro jeito. Aí o autor do livro, Kenneth Bailey, vai analisar cada autor que trocou a palavra vergonha por importunação e outros por persistência. Bom, é claro que alguém bater na nossa porta à meia-noite é uma importunação. A gente se assusta, mas, por outro lado, não houve persistência. Porque o amigo, o hospedeiro, aquele que foi pedir o pão, não fica batendo na porta desesperadamente, fazendo aquele alvoroço, aquele barulho. Oh, abre a porta, eu estou precisando de pão, acordando a aldeia inteira. Não. Ele pediu uma vez, já obteve uma resposta, no começo uma negação, uma recusa, mas depois, aí é que entra o problema. Nessa frase aqui do 3 linhas, né? Ele atendeu não por ser amigo, mas para evitar a vergonha. Teria sido o original. E eu chego à conclusão de que realmente teria que ser essa palavra. Por quê? Porque nós precisamos não perder de vista o contexto. Jesus estava falando do quê? De oração, de orar a Deus pedindo alguma coisa para ele. É como se Jesus tivesse falado assim, olha, se até mesmo um amigo que se recusa a te dar 3 pães, até mesmo um amigo se recusa a te ajudar e acaba te ajudando para não passar vergonha perante a aldeia, quanto mais vosso Pai Celestial. Só que alguns trocaram, alguns tradutores ou alguns estudiosos preferem trocar a palavra vergonha por importunação e outros pela palavra persistência. Aí vem outra coisa, né, gente? Toda pessoa persistente é importuna. Então, ele analisa todas as situações possíveis com base em estudos, em outros autores. Quais seriam as conclusões se trocarmos a palavra vergonha por importunação e as consequências se trocarmos a palavra vergonha por persistência? Mas eu ainda fico com a palavra vergonha do jeito que ele colocou aqui, dentro do contexto em que a parábola está dizendo. Porque Jesus não fala depois, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Então, se você é ajudado por alguém só para que esse alguém não passe vergonha, ou seja, o seu pedido não deixou de ser atendido, quanto mais quando alguém pede alguma coisa a Deus. Então, é nesse contexto que a palavra vergonha faz sentido, embora tenha sido traduzida por importunação, ou em outras obras, ou em outras traduções, em outras Bíblias, por persistência. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso? Porque daí nós vamos continuar um pouquinho mais sobre os costumes da época, a partir de onde a Celina leu a semana passada. Alguém quer fazer algum comentário? Bem, nós vamos pular, então, agora para a página 107. Vou aqui que é mais rápido. A Celina estava leu a questão do pão e começou acho que foi aqui que parou, né? No hospedeiro começa as visitas de coleta de alimentos. Nós vamos ler algum pedacinho aqui e vou pular outros, porque, gente, o texto desse capítulo é muito extenso. E como ele analisa muito traduções e conclusões, foge do nosso propósito. O nosso propósito é, dentro daquilo que a gente consegue entender,
conhecer um pouco dos costumes da época, procurar conhecer onde a parábola estava inserida e tirar as conclusões morais. Então, eu me lembro que foi aqui que nós paramos e hoje quem continua a leitura é a Margarete. Pode ser, Margarete? Com certeza, vamos lá. Vamos lá. O hospedeiro começa as visitas de coleta de alimentos. Só para lembrar, o que a Celina leu, ele sabia que aquela pessoa tinha pão, porque era dia dele de usar o forno coletivo, e ele não precisaria só de pão, ele precisaria de outras coisas, não era isso? Isso, exatamente, exatamente. Como a gente hoje, né? Vem uma visita em casa, você não vai dar um pedaço de pão para ela que já foi começado, ou que já está partido, né? E se o hospedeiro não tinha pão inteiro para oferecer ao hóspede, é porque ainda não tinha chegado a vez dele de assar pães na aldeia, conforme era o costume da época, né? Então, pode continuar, Margarete. Então, vamos lá. O hospedeiro começa as visitas de coleta de alimentos. Ele reunirá a maior parte da refeição mediante empréstimos dos diferentes vizinhos. Ele também pedirá emprestados a melhor bandeja, o melhor jarro, a melhor toalha de mesa e os melhores cálices que os vizinhos tenham para oferecer. O fato de que ele tem uma lista completa de coisas necessárias é verificado no fim da parábola, quando o dorminhoco lhe dá tudo o que tiver, tudo de que tiver necessidade. Então, não era só isso, né? Era muita coisa para bem receber, né? E não sei se já falou aí, mas em nome da aldeia, né? Sim, exatamente. O hospedeiro tem abundância de alimentos. As azeitonas são colhidas no tempo da ceifa e preservadas em sal para o ano todo. E também são armazenados melado de uvas e queijo. A maioria do qual é feito quando as vacas tiveram crias recentes. Todos os suprimentos de alimentos para a família são preparados e armazenados em base anual e armazenados em um celeiro elevado na extremidade da habitação do camponês, que consiste de um só cômodo. Quando o hospedeiro diz "eu nada tenho", está falando idiomaticamente e quer dizer "não tenho nada adequado para servir ao meu hóspede, de forma que a honra da nossa aldeia seja mantida". Desculpe. Mais uma vez, o apelo ao dever da comunidade é o ponto principal. Certo. Olha lá, a vida comunitária era muito mais importante, né? Como assim? Um auxiliar o outro, né? Um estar pronto para ajudar o outro, como uma vida naquelas comunidades isoladas, né? Um precisava realmente contar com o outro. Certo. Né? Isso. Tendo em mente esses antecedentes, o versículo 7 se torna claro. Os versículos 5 a 7 são, em conjunto, a interrogação extensa que espera uma resposta negativa enfática. Jesus está dizendo: vocês podem imaginar que tem um amigo e quando se dirigem a ele com o pedido sagrado para que lhes ajude a receber um hóspede, ele dá desculpas esfarrapadas a respeito das crianças que dormem à porta fechada? O ouvinte leitor oriental conhece a responsabilidade comunitária. Olha lá, o ouvinte leitor oriental
conhece a responsabilidade comunitária pelo hóspede e responde: não, não podemos imaginar isso. Tem sido dada... Margarete, só um instantinho. Hoje, assim, talvez em cidades, em locais menores, mas hoje, por exemplo, do jeito que nós vivemos aqui, do nosso jeito aqui, né, do nosso lado e em várias outras partes, até mesmo que você more num edifício ou num condomínio, você tem coragem de bater na porta do seu amigo meia-noite, nem que seja para pedir uma colher de açúcar? De forma alguma. Não, Não. a gente já não tem essa, assim, essa intimidade, essa camaradagem, essa amizade a esse ponto, não é? Então, o jeito que a gente compreende a leitura dessa parábola hoje fica assim tão superficial, tão uma coisa tão perdida no tempo, e naquela época não, porque se as pessoas não se ajudassem umas às outras, como seria a vida delas? E A hoje, vida não andaria. gente, isso me leva a pensar no seguinte, Margarete, o quanto a gente está vivendo cada vez mais isolado uns dos outros, Sim, com internet e tudo, sim. não é? Fechados em suas casas, a não ser em lugares menores, claro, onde ainda se põe as cadeiras na porta da rua e fica se conversando ali tranquilamente, né? Mas como a gente está fechado, como a nossa vida está cada vez mais fechada, mais enclausurada. Isso é uma coisa que me preocupa bastante, infelizmente. Vamos lá. E assim, somente lendo esse texto, né, conhecendo os costumes da época, a gente Uhum. consegue entender essa parábola. Porque senão E ela é completamente sem sentido, né? sem sentido. E sem graça. Sem sentido E, e sem graça. além de você dizer que ela está lá como recheio de sanduíche, no meio de Isso, outra coisa, meio que perdida ali, né? Ela está isso. curta e perdida e não tem É. sentido, mas olha o sentido dela, né? Tem sido dada grande importância ao fato de que os filhos estão dormindo e a porta está fechada. Mas estas considerações não têm importância. A porta fechada não é muito pesada. Mesmo que os filhos acordem, voltarão a dormir logo. As desculpas hipotéticas sugeridas são tão inconcebíveis que chegam a ser engraçadas. Isso, aqui que é o ponto. Assim, o que Jesus coloca é tão fora para eles, né? As desculpas são tão esfarrapadas que para os ouvintes a situação acaba se tornando engraçada. Agora, veja só, gente, na parábola diz que o homem bate a porta, mas eu não consegui encontrar no texto, porque é tanta coisa que ele fala, onde assim onde ele fala o seguinte: imagina numa aldeia, você precisa bater na porta do seu vizinho, ou você vai chamar? Ou a gente chama pelo vizinho? Chama, né? Exato. Se eu for na sua casa, tem que tocar o interfone. Se você vier na minha, você tem que tocar o interfone. Eu, Sim. na sua casa, ainda posso chamar a Margarete, mas você aqui embaixo no meu bloco, você teria que gritar e todo mundo ia escutar que você estava chamando a Maroísa. Mas Sim. né, nos lugares onde a vizinhança é mais conhecida e mais amiga, e a gente chega, e muitos já chegam entrando e chamando, não é assim? Sim. Então, não É tem, outra vida, é outra situação. Ele não é bateu. outra situação. Então, esse mesmo autor, mas eu não consegui descobrir em que parte do livro, em que parte do capítulo ele fala isso, em que não precisava, não era necessário bater a porta, bastava chamar. Uhum. E como todo mundo conhecia,
mesmo que as crianças estivessem dormindo e acordassem, iam ver que alguém foi atender a porta e que depois voltaria para trás, voltaria para casa, ninguém ia sair no meio da noite. Então, assim, eram costumes e práticas que, de alguma maneira, traziam serenidade, tranquilidade para as pessoas. E é tão diferente do que a gente tem hoje, né? Margarete, aqui ele vai de novo. Aqui eu já achei, olha, já acabei de achar, ó. Agora nós vamos no finalzinho, eu vou pular umas páginas aqui, porque o que ele coloca em seguida já não tem, muita, a análise que ele faz dessa questão, a palavra é vergonha, importunação ou persistência? Mas mesmo assim eu vou pegar um trechinho onde ele fala da questão da persistência, aqui está no finalzinho da página 110. Aqui, ó, é um parágrafo só. Aqui embaixo, Margarete, começa aqui embaixo, olha. Esta história? Esta história, isso. Esta história não registra nenhuma destacada, né, persistência a parte desta palavra duvidosa. Tradicionalmente, presumimos que ele persiste em bater à porta. De fato, o hospedeiro nem bate, ele chama. Sim. O ato de bater à porta do vizinho à noite amedrontaria o vizinho. Um estranho bate de noite, um amigo chama. Quando ele chama, a sua voz será reconhecida e o vizinho não ficará com medo. O poema que segue, a parábola, tem em si uma referência clara à persistência e ao ato de bater à porta. Bater a porta e abrir-se-vos-á, que é o que segue a parábola, né? Sim. Que ele chama de poema. Buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á, é isso que ele chama do poema que segue, que vem depois da parábola. Pode continuar, Margarete, aqui, ó, esse poema que segue a parábola tem em si uma referência clara à persistência e ao ato de bater à porta. Sim. Este poema é provavelmente a fonte da mudança de falta de vergonha para persistência. A ideia de persistência provavelmente transbordou do poema que se segue. A parábola propriamente dita não diz que ele persistiu em nada. Isso, então aqui fica... É uma de tradução mesmo, né? Então, porque depois da parábola, logo em seguida, vem aquilo que é denominado de eficácia da oração, onde Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Então, nessas três colocações, aqui, aí sim aparece a persistência daquele que ora a Deus. Mas não na parábola. Na parábola não tem persistência de nada, né? E por isso que ele fala que mudar falta de vergonha para persistência talvez tenha ocorrido por causa daquelas três colocações que Jesus faz logo após a parábola. Mas quer comentar alguma coisa, Margarete, que daí nós já vamos para o finalzinho dessa parábola, eu já vou pular direto aqui para a finalização. Porque é tanta coisa. Pode falar. A questão da vergonha é mais coerente, porque o ato de receber era um ato coletivo, né? Era a aldeia que recebia o visitante, e não apenas aquela pessoa que, de repente, era conhecida do que chegou, ou era parente do que chegou, e ele foi pedir um pouso ali na casa dele.
né? Ou ele era o responsável da aldeia por receber. Não sei. Alguma coisa aí a gente pode imaginar nessa situação, né? Então, o ato de receber era uma coisa coletiva, porque tudo era coletivo nessas cidadelas, né? Nessas aldeias, e o ato do camarada não fornecer, a palavra mais correta era vergonha mesmo, dele não cumprir Era o papel. vergonha mesmo, isso. Porque, assim, nós estamos na página 111, né? Espera um pouquinho só. Mas vamos deixar. Eu vou partir, Margarete, para a página do encerramento. Quem tem o livro é na página 116, que eu sei que algumas pessoas têm o livro. Na página 116, a partir daqui, olha, o conglomerado teológico. São os 3 últimos parágrafos desse capítulo bem extenso. Aqui nós vamos entender melhor, gente, o objetivo dessa parábola tão curtinha que Lucas registrou depois de Jesus ter ensinado o Pai Nosso e depois da parábolazinha, aquelas 3 frases de Jesus. Então, vamos lá. Aqui, ó, o conglomerado teológico. Teológico é tudo é o que diz respeito a Deus, né? O conglomerado teológico desta parábola inclui 2 itens principais. O primeiro trata da natureza de Deus. Esta parábola disse ao ouvinte leitor original: quando você se dirige a um vizinho desse tipo, tudo está contra você. É de noite, ele está dormindo, está deitado, a porta está fechada, os seus filhos estão dormindo, ele não gosta de você. Não obstante, você receberá mais do que vai pedir. Isso acontece porque o seu vizinho é um homem íntegro e não violará esta qualidade. O Deus a quem você ora também possui uma integridade que não violará. E além disso, ele o ama. Olha que lindo. Olha, que lindo isso, gente. Lindo, lindo, lindo. Isso. O segundo tema deste conglomerado teológico é a certeza para o homem. Mais uma vez estamos no âmbito de a minore ad maius. Gente, eu não sei o que significa, eu vou procurar aqui no Google, Margarete. Pode enquanto você termina aí. O menor dos males? Foi isso que a biblioteca ambulante aqui. Seu Gilmar já tirou de letra. Mais uma vez estamos no âmbito do o menor dos males. Se você tem confiança de que as suas necessidades serão supridas quando se dirige a um vizinho como esses de noite, quanto mais pode ficar descansado com a certeza de serem atendido quando leva os seus pedidos a um pai amoroso? É este o parágrafo. Né? Tá claríssimo aqui, gente. Porque, ó, só uma colocação, Margarida. Tem 3 personagens nessa parábola. O hóspede, o hospedeiro e o amigo dorminhoco. A gente toma partido de quem? Do hóspede, do amigo dorminhoco ou do hospedeiro? A gente tá do lado de quem? Do coitado do hospedeiro que tá lá na saia justa. Coitado do hospedeiro. Mesmo sabendo que ele tem um vizinho desse tipo, ele vai pedir porque tem a certeza de que vai ser atendido.
Por isso ele está tranquilo, por isso que ele fica tranquilo, mesmo sabendo do tipo do vizinho. E aí, quando ele fala, se isso acontece na vida do dia a dia, quanto mais Deus não fará por nós. Quando fazemos um pedido a Ele. E do mesmo modo que o hospedeiro vai confiante de que vai ser atendido, por isso ele está tranquilo, por isso ele fica sereno. Nós também deveríamos ficar assim quando pedimos alguma coisa a Deus. Porque antes da parábola, Jesus colocou a oração do Pai Nosso como Pai Nosso. Gente, agora a parábola passa a ter um sentido maravilhoso. Não é, Margarete? Então, nós não deveríamos, quando eu falo não é, Margarete, eu falo não é, pessoal, não é isso? Que a gente é levado a pensar. Né? Se na vida do dia a dia, nós sabemos que temos um vizinho assim, mas sabemos que podemos contar com ele, ficamos tranquilos. Quanto mais não ficaríamos, ou deveríamos ficar, ao levar um pedido nosso a Deus. Não é? Quanto mais pode ficar descansado. E outra coisa, a parábola se passa à noite. E na leitura do Evangelho, tudo que acontece à noite é período de... qual é o significado da noite? Durante a noite não tem luz. É sombra, é escuridão. Momento de sofrimento. Olha a dimensão dessa parábolazinha. Pode continuar, e se alguém quiser fazer algum comentário também, fiquem à vontade, viu, gente? Pode continuar, Margarete, agora finalizando. Em suma, a parábola do amigo à meia-noite é considerada como uma história oriental de um homem que sabe que o seu pedido feito no meio da noite será atendido mesmo por um vizinho que não gosta dele. A chave para a parábola é a definição da palavra vergonha. Esta palavra assumiu o significado de persistência. Aqui ela é traduzida de maneira mais apropriada como evitação da vergonha, uma qualidade positiva. A estrutura literária de toda a parábola torna claro que esta qualidade deve ser aplicada ao vizinho. Desta forma, a parábola fala de um vizinho que dorme e que, de fato, preservará sua honra e dará ao hospedeiro tudo o que pedir e ainda mais. Da mesma forma, o homem diante de Deus tem muito mais motivos para estar seguro de que os seus pedidos lhe serão concedidos. E olha a imagem da pessoa que dorme, né? A pessoa não está desperta, a pessoa está ainda enclausurada nos seus defeitos, né? Na sua imperfeição ali, de boa com a sua imperfeição, né? Se a gente vai pedir para uma pessoa dessa, que não gosta da gente, né? Quanto mais se a gente pedir para Deus. Exato, exatamente. Bom, gente, é muito lindo. Alguém quer fazer algum comentário? E como a parábola está inserida naquele bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á, depois que a gente fizer a leitura do Karl Barth Schutel a respeito dessa parábola,
porque Emmanuel não tem nenhuma colocação da parábola, mas pela importância do que vem depois. Eu acho que a gente podia fazer esse fechamento. Não, gente, o que é que vocês acham? Antes de passar para a próxima parábola. Porque se a gente voltar nessas três colocações que o autor chama aqui de poema, né? O poema que vem depois da parábola, que foi colocado por Jesus, perde o sentido também se for analisado separadamente, porque aqui ele tem um reforço dessa parábolazinha, tá bom? Então, se depois aí ao longo da semana a gente vai trocando ideias, e daí a gente pode fazer e concluir, continuando com o fechamento dessa parábola, que são justamente aquelas palavras de Jesus, tá bom? Margarete, quer fazer mais alguma colocação? Acho perfeitamente coerente, né? Completar Para fechar o o raciocínio. raciocínio, isso. E olha, porque depois Jesus vai falar, quem é que o filho, quando pede pão, lhe dá uma pedra, ou quando pede peixe, lhe dá uma serpente, né? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, e aí continua. Então, essa parábola para eles, judeus, foi algo engraçado, porque era completamente fora da realidade dos costumes da época. Foi uma maneira de, assim, de tornar o ambiente, né, o clima mais agradável, mais gostoso de ouvir Jesus. E isso também me leva a pensar, gente, que mestre Jesus é para ensinar desta maneira. Foi um recurso pedagógico que ele usou aqui, colocando uma parábola para eles engraçada, porque estava totalmente diferente dos costumes da época, ao ponto de eles acharem engraçado. E para nós aqui no Ocidente, que graça que tem? A gente só descobre quando a gente lê todas essas colocações que ele fez, tá certo? Então, muito obrigada, Margarete, pela sua leitura, viu? Pelas suas colocações também. E a Jo Roque já está com a garganta funcionando, né, Jo? Dá para ler? Porque agora a gente tem tempo ainda de fazer a leitura do que Karl Schutel fala sobre essa parábola. E não é tão comprido. A Jo tá aí? Eu acho que a Jo, ela saiu e entrou, acho que ela está com algum probleminha. Algum probleminha na internet? Oi, desculpa, eu fui apertar o microfone, eu saí. Ah, tá bom, então tá joia. Que bom que já dá para você ler, Jô. Então não Já dá precisa sim. ler a parábola novamente, porque olha, gente, Carbachútel, ó, o que o outro autor fala do poema é esse pedacinho aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui que a gente vai analisar na próxima semana. Tá vendo? Aqui complementa a parábola, tá bom? Mas vamos ver o que Carbachútel tem, assim a gente já vai se preparando. Pode começar, Jô, por favor, dá tempo de ler até às 8 horas. Tá, vamos lá. Na Terra, eu começo aqui na Terra, tá? Isso. É que tem que abaixar um pouquinho. Tá. Na Terra, vê-se muita maldade, mas ao lado desta, distingue-se muitas ações nobres e generosas, principalmente entre amigos, cujos sentimentos e aptidões constituem laços de união e de simpatia. O homem pode não ser bom para com um adversário, um inimigo, um desconhecido. Mas quando se trata de um amigo, mesmo dessa amizade que o mundo conhece, sem falar da amizade verdadeira,
que é coisa rara nesta terra de enganos e aparências. Quando se trata de um amigo ou de um conhecido que nos seja simpático, estamos prontos a servi-lo, seja de dia, seja de noite, seja por ser amigo, seja para não sermos importunados. De modo que, se um amigo bate à nossa porta meia-noite para nos pedir 3 pães, e se temos os 3 pães, levantamo-nos, servimos ao amigo e voltamos para o nosso leito, para que não aconteça ficar o amigo a bater por meia hora à nossa porta, e a repetir por 10 ou 20 vezes o pedido de 3 pães, perturbando o sono e a tranquilidade de nossa família. Com esta alegoria, quis mostrar-nos Jesus a necessidade da prece, embora repetidas vezes e a qualquer hora. Fez-nos ver assim que, sendo Deus todo solícito para com as suas criaturas, obrará com mais presteza, provendo-nos do que é bom em qualquer lugar em que estejamos e a qualquer momento em que lhe dirijamos o nosso apelo. Sendo a bondade divina infinitamente superior à bondade de qualquer de nossos amigos, se contamos com a resposta favorável destes nas nossas necessidades, claro está que, se cremos em Deus, com mais forte razão deveremos crer na sua bondade e na sua misericórdia. Isso, só um instantinho, Jô. É aqui que está, assim, a conclusão, né, desse ponto até onde a gente chegou da parábola. Né? Se contamos com a resposta favorável dos nossos amigos para as nossas necessidades, quanto mais Deus, não é? É isso, essa é o ponto que Jesus queria ensinar para as pessoas daquela época e para nós ainda hoje. Pode continuar. Jesus, peraí, só um pouquinho. Jesus, para melhor exaltar a imaginação de seus discípulos e fazer-lhes compreender a ação da prece, após haver-lhes ensinado o modo de orar, julgou de bom alvitre fazer a exposição da parábola, começando a comparação com os amigos e concluindo-a com os pães. Qual é o pai, perguntou o mestre, capaz de dar uma serpente ao filho que lhe pede um peixe? Qual é o pai capaz de lhe dar escorpião ao filho que lhe pede um ovo? E acrescentou: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que dará um bom espírito aos que los pedirem. Isso, nós vamos deixar, só um pouquinho, Jô. Nós vamos estudar essa questão aqui de dará um bom espírito. Nós vamos deixar para comentar com mais profundidade quando a gente estudar o trechinho que segue a parábola, tá bom, gente? Vamos só ver aqui o raciocínio do Karl Schultz, e assim a gente já vai conhecendo o que vem depois. E acrescentou: se vocês... Foi aí mesmo que eu parei, né? Não. Não, aqui, ó, já no tempo, aqui, Já ó. no tempo de Jesus, mesmo entre seus discípulos, a superstição do diabo não raro sufocava a predominância que os espíritos bons tinham, mormente quando chamados para um ato de caridade ou de ciência. Os fariseus, como acontece com os sacerdotes de hoje, diziam que todos os fatos extraordinários que a ação de Jesus causava eram oriundos de Beelzebu, príncipe dos demônios, tal como se pode verificar nos versos subsequentes do capítulo que estamos estudando. Os discípulos, como dissemos, também se achavam impregnados dessa crença blasfema, que haviam herdado de seus pais carnais. Isso.
Jesus, que veio à Terra para anunciar a palavra do Deus de amor, não podia deixar de combater o erro em que se achavam aqueles que mais tarde teriam de ministrar aos homens a sua doutrina de perdão e de caridade. A palavra do amigo importuno é, pois, a excelente parábola em que o espírito bom tem a sua primazia. É claro que, se o nosso Pai é incapaz de nos dar uma serpente quando lhe pedimos um peixe, Deus, que é nosso Pai espiritual, não nos pode dar um espírito ignorante, atrasado, quando lhe pedimos um espírito bom. Sim, é até aqui só. Ele não se estendeu muito e a gente também vai comentar melhor cada pedacinho desse trecho, porque só um momentinho, gente, que eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, só para vocês já terem uma ideia. Eu vou voltar no livro do Kenneth Bailey, na página 118. Olha, que ele chama de poema sobre as dádivas de um pai. Então, na página 118, aqui, ó, aqui tem a estrutura desse poema que ele fala, olha, pedi, dar-se-vos-á, buscar e achareis, buscar, quem busca, encontra, e daí fala, quem é o pai que seu filho pede pão, dá uma pedra, se pede peixe, dá uma cobra, se pede um ovo, dá um escorpião. Se vocês, sendo maus, dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esse último trechinho é cheio de controvérsias por causa da tradução que tirou esse tal de Espírito Santo, que nós já falamos várias vezes, troca o santo de lugar. É Santo Espírito, é um bom Espírito, como Karl Schutel encerra os seus comentários. Ou seja, na parábola, o hospedeiro não foi pedir ajuda a um amigo? Então, o que Jesus está dizendo? Parem de pensar que é o diabo, é o demônio, seja lá o que vocês quiserem, que vem atender os pedidos de vocês. Porque era a crença na época. Até mesmo o que Jesus fazia, eles acreditavam que era obra do demônio. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Quem atende os pedidos é o Senhor, é o nosso Pai. E se vocês pedirem a Ele um amigo para ajudar vocês nas suas necessidades, um bom amigo ou um bom espírito, Ele dará a vocês um bom espírito para ajudar vocês nas suas necessidades. Agora, esse bom espírito pode estar encarnado ou desencarnado, que vai nos ajudar nos momentos das nossas necessidades. Então, o que Karl Schutel fala aqui, gente, era algo bastante complexo nessa questão de... É o que ele fala aqui, olha. Jesus não podia deixar de combater o erro em que se achavam aqueles que mais tarde iriam ensinar a sua doutrina de perdão e de caridade. Então, nem mesmo orar eles sabiam. Por isso que ele coloca a parábola, Jesus, registrada em Lucas, entre a oração do Pai Nosso e esse poema, né, que Kenneth Bailey chama de poema, que vem logo depois da parábola e que a gente vai analisar na semana que vem. Tá bom, gente? Com isso, nós encerramos e deixo aqui, se a Jo quiser fazer algum comentário ou se mais alguém quiser fazer algum comentário a respeito. Porque tudo isso diz respeito a quê? A oração a Deus. Como orar a Deus? Com que sentimento buscar a Deus? Sentimento de confiança.
né? Tão bem colocado. No finalzinho do trecho que a Margarete leu, eu acho que explica muito bem o propósito de Jesus de ter colocado essa parábola logo depois do Pai Nosso, como ficou registrado no Evangelho de Lucas. Então, eu volto aqui para o Skype, gente. Alguém quer fazer algum comentário a respeito, alguma duvidazinha, ou alguma colocação? Só uma coisa que me bateu agora, Maroisa. Se mesmo aquele que dorme, aquele que faz com má vontade, né, como aquele amigo, né, aquele que está dormindo na imperfeição, aquele que está fazendo com má vontade, vai dar, vai fazer. Imagina Deus. Pois é, que não dorme, né? Que não dorme, Exatamente. né? Deus que não dorme, né? Cuja porta não está fechada, né? Que não tem má Imagina Deus. vontade. Não tem má vontade, exatamente. Exatamente. O problema é que a gente quer na hora, né? O problema é nosso, que a gente quer a resposta imediata, a resolução imediata, mas isso é outra questão. E como diz na parábola, que ele recebeu no finalzinho, né? No finalzinho da parábola, ele diz que Jesus da parábola conta, né, que ele, o hospedeiro, recebeu tudo de que necessitava. E assim também Deus, quando fazemos as nossas rogativas a Ele, Ele nos concede tudo de que necessitamos, mas pensando em termos de imortalidade e não de necessidades rápidas e passageiras, certo? Mas, enfim, nós vamos deixar para pensar nisso na análise que vem a seguir a parábola, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez pelas leituras, e já que a Jo Roque está boazinha, ela aproveita e faz a prece final para nós. Pode ser, Jo? Fazer um favor? Pode sim, claro. Então, vamos encerrar o nosso estudo dessa noite, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Criador a oportunidade de podermos estudar, né, essas parábolas deixadas por Jesus quando esteve conosco. Nós agradecemos a presença também de todos os irmãos encarnados e desencarnados. E rogamos para que todos nós sejamos abençoados com a vossa santa misericórdia. Agradecemos aos bons amigos espirituais que nos acompanharam, nos intuíram. E agradecemos, Pai, a bondade infinita de nos proporcionar tudo o que precisamos. Hoje nós falamos mais sobre essas orações e que saibamos, Senhor, nas nossas orações, rogar para que nos dê o que precisamos realmente para a nossa vida eterna. Fique conosco, Senhor, isso é o mais importante. Fique no nosso dia a dia. Não deixe que nós nos afastemos de vós. Que todos tenhamos uma semana boa, uma semana em paz, e que estaremos aqui novamente juntos, se assim Deus permitir. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e até terça-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.